boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Cristo continue a nos envolver. Quero deixar aqui, de imediato, a minha alegria, a minha satisfação de estar junto ao coração querido de todos vocês, da Casa Eurípides, e em nome do Gilberto, quero abraçar a todos os trabalhadores desta casa, a todos os frequentadores desta casa, e efetivamente, já os considero irmãos. Esse laço fraterno, esse laço amigo, esse laço familiar que nos une, porque somos filhos de um mesmo Pai. Nós hoje aqui nos olhamos, trocamos olhares, e não conseguimos identificar, talvez na imagem da nossa consciência, alguém ou alguma pessoa que já tenha passado pela nossa vida, pela nossa existência. Ou seja, vocês estão me vendo, olha, eu estou vendo o Velocino pela primeira vez. Da mesma sorte que eu tento fixar a imagem, a fisionomia de vocês, mas na minha tela, da minha consciência, nada se reporta em termos de fisionomia que eu já tenha visto. Entretanto, temos a certeza que nós já nos encontramos de outras paragens, de outros momentos, de outras épocas, em outras histórias e outros lugares, e que apenas estamos nos reencontrando para reviver os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do Cristo, e que talvez muito pior que Pedro, que tenha negado apenas por 3 vezes a Jesus, nós viemos há um bom tempo negando esta verdade. E o único prejudicado, efetivamente, somos nós, porque não deixamos que esta mensagem faça parte da nossa essência e possamos viver na plenitude o amor, o bem. Como diz o poeta, o que é ser irmão? Na realidade, o que é ser irmão? Aí diz, olha, irmão, talvez venha a ser uma convivência que a gente venha a se dar conta com o tempo, com saudade. Mas com saudade de quê? De uma pueril vontade de ser irmão futuro, de ser irmão antigo, de ser irmão sempre. Carlos Drummond de Andrade. Irmão é isso, nesta palavra do poeta, que ele encontra os vocábulos certos, não aqueles comuns que muitas vezes nós colocaríamos, mas o fato de nos sentirmos irmãos, termos esta relação de pertencimento um para com o outro, faz com que esta ligação seja uma ligação futura, como ele diz. E não pretérita, talvez seria a palavra que a gente usaria, futuro, pretérito, passado e presente, mas ele usa futuro, ele usa antigo e ele usa sempre. Irmão é este sentimento de pertencimento uns aos outros, de estarmos sempre juntos. Então, quero em primeiro lugar agradecer a vocês, esta casa, ao Gilberto, ao meu médio de transporte, o Carlão, que nos trouxe aqui de Copacabana até o Jacarepaguá, nesse trânsito bastante difícil, caótico, né? Saímos de lá às 5:30 da tarde, chegamos aqui num finalzinho de rally quase, né, Carlão? Mas era necessário, né? Olha, vamos deixar os guias trabalharem a nosso favor, nós precisamos estar lá às 20 horas, olha, senhor, nós fizemos dentro do que era possível, agora eu vou ter que avançar um pouquinho, e nos ajude, vão abrindo caminhos. E nós aqui nos encontramos. E agradecer também ao convite pelo fato de nós estarmos aqui, estamos deixando lá em Porto Alegre o frio do sul. Né? O fato de nós estarmos aqui nesse calor, além do calor humano de vocês, do clima agradável do Rio de Janeiro. Hoje foi possível a gente caminhar na beira da praia de Copacabana, tomamos um banho de mar. E a gente tira a foto agora para mostrar para eles lá, só para dar inveja nos gaúchos que estão lá a 6 graus, hoje amanheceu em Porto Alegre, geada no interior, e a gente aqui tomando banho de sol, tomando banho de mar. Lá está tão frio que diz, eu não sei se vocês conhecem a ave quero-quero, é uma ave do campo, né? E a gente diz que na condição que está lá, a temperatura, os quero-queros estão de pantufas lá, para poder esquentar os pezinhos dele. Um termo que a gente usa lá do frio, a gente diz assim, olha, é frio de empedrar água de poço, né? Antigamente se tirava água de poço, então criava aquela casca de gelo em cima,
ou então de renguear cusco, que é um termo nosso lá que talvez o pessoal não conheça. O renguear cusco é o cachorro. Aí quando o cachorro está no pampa, quando ele está enfim, na rua, está muito frio, ele não fica então com as 4 patas no chão, ele encolhe uma e vai trocando as patinhas. Isso a gente chama de renguear cusco. Está tão frio que ele não chega a colocar as 4 patas no chão. É o que está acontecendo para nós lá. Então vocês já veem da minha satisfação de estar aqui junto a vocês, de aceitar esse convite com tanto carinho, com tanto amor. Mas enfim, o que nos traz esta noite aqui, o tema que vamos procurar utilizar para juntos refletirmos, é sobre a família. É um tema recorrente e evidentemente que cada expositor tem a sua forma de abordar esse tema, de trazer as suas colocações, buscar as suas informações, e sempre estamos renovando, porque é de extrema importância a questão de nós abordarmos, sempre revisitarmos esse tema da família. A família é tão importante que nós vamos observar, embora haja alguma tendência do ponto de vista sociológico, aqueles que talvez se avancem em olhar a família como sendo uma instituição em processo de desfazimento, que esses laços não vão se superar, vão se sustentar por muito tempo, pelo menos é o que a gente observa, não é mesmo? Eu já ouvi os meus pais dizendo isso, os avós, olha, o casamento que era no passado, hoje é diferente, a família, hoje com muito mais facilidade, tem grandes liberdades para os laços de família se dissolverem, pelo menos os laços conjugais. Esses hoje é com tanta facilidade, antigamente não existia o divórcio, tinha o desquite, que era apenas dissolver os laços do matrimônio, mas a pessoa não podia casar de novo, porque era uma separação em primeiro grau, não a definitiva, impedia um novo casamento. Com o divórcio, não. E antes ainda tinha a separação, que era um primeiro estágio, logo depois de um certo tempo, se aquele casal efetivamente rumava no sentido para dissolverem os laços desse matrimônio, poderiam ambos, então, adotar o divórcio, efetivamente. Mas tinha esse laço primeiro a separação, um certo tempo depois do divórcio. Agora não, agora ainda já dá para termos o divórcio direto. Você já tem condições e situações estabelecidas pela lei, determinados requisitos, o casal já chega diante lá do juiz, olha, peticiona, diz, olha, nós queremos nos divorciar, o divórcio é direto. Até mesmo a divisão de bens, se tiver entre eles em comum acordos, pode ser feito até em cartório, nem mesmo com a presença de um juiz de direito, um juiz togado. Então a gente vê a facilidade com que esses laços se dissolvem. E talvez aqueles que olham a estrutura, essa estrutura dos laços, talvez estejam olhando sob apenas esse viés e acham que a família está em processo de dissolução. Quando a gente casa, dizem alguns, é meu bem para cá, meu bem para lá. Quando a gente se separa, é meus bens. Cada um quer a sua cota, aquilo que acha que é seu. E é interessante que todo aquele amor, aquele carinho que se tinha antes, aquela deferência, toda aquela poesia que tinha antes, no tempo do encantamento, do namoro, a gente não observa depois lá, quando está se separando, quando é os meus bens lá adiante. A gente vê nas varas de família as situações, as angústias, as revoltas que ficam entre aquelas criaturas, criando situações ácidas de uma reparação que há de vir com o tempo. Senão nessa existência, numa outra existência. Então, alguns olham a família e dizem, não, ela está em processo de dissolução. Se ela tende essa é uma instituição que vai deixar de existir. Em 1932, aqueles que leram a obra O Admirável Mundo Novo, de um autor de ficção, nesta obra ele projetava uma família do futuro, ele tinha uma ideia de como seria essa família do futuro, lá do 3º milênio, e aí ele imaginava esta família como não necessariamente as pessoas tinham que coabitar, de ter filhos em comum, de educarem esses filhos, de terem um lar. Por quê? Porque ele já imaginava em 1932 que toda a sociedade, toda a comunidade poderia muito bem estabelecer quais e quantos seriam
a próxima geração. Por quê? Porque essas crianças seriam geradas in vitro, em laboratório. Veja, em 1932, coisas que foi acontecer apenas agora, aqui, há pouco tempo, destas gestações in vitro, dessa possibilidade de nós juntarmos o gameta masculino e feminino, enfim, estabelecer uma criação extraútero desse início de vida, ele imaginava lá. E desta forma, todas as sociedades poderiam estabelecer, olha, a nossa próxima geração, nós temos que começar a criar. E essas crianças, quando nascessem, enfim, dentro desse nascimento em tubo, ela iria ser educada por instituições sociais. Iam ter educadoras, iam ter psicólogos que iam cuidar, que iam embalar estas crianças desde muito pequenas, iam para instituições educacionais. Não teria família, não teria pai, mãe para cuidá-las. E a gente sabe de quanto são as nossas ocupações ou preocupações quando a gente está recebendo esse espírito num processo de gestação. A mãe tem uma transformação enorme no seu corpo quando está recebendo aquela criança, a barriga vai inchando, vai crescendo. Depois chega um determinado tempo, começam cãibras, né? Ela sai a caminhar, dorme de noite, começa a dar cãibra, se vira para um lado, cãibra, acorda de madrugada, não tem posição de ficar, aquela barriga já está enorme. Começam os desejos, o esposo também entra na dança, diz, olha, agora estou com vontade de comer jaca, 3 horas da manhã. Diz, olha, eu quero um churrasco gaúcho, mas tem que ser um churrasco gaúcho, e aqui no Rio de Janeiro. Então, são aqueles desejos, envolve o casal nisso. Diz, olha, se tu não me trouxer essa carne, ele vai nascer com um rosto de bife. Ele vai estar aquela cara de bife. Então, vai atrás, corre. E, enfim, a família se envolve com isso. E a barriga cresce, nasce o nenê, e aqueles dois envolvidos com aquela criança, choro de noite, um embala, entrega para outro. Dali a pouco ele já mamou e chora de novo, aí um cutuca o outro, não, agora é a tua vez, a última vez fui eu que fui levantar. Teve uma época que era sempre a esposa, agora não, ambos, esposa e esposo, têm que compartilhar. Independente de no outro dia, não, mas às 6 horas eu tenho que acordar, ela, grandes coisas, eu também acordo cedo, vai a tua vez, é o teu horário, deixa eu dormir um pouquinho, lá vai ele, troca, embala, no outro dia ele está com umas olheiras, vai trabalhar assim, a gente não sabe mais, perde o nosso fuso horário, dorme quando dá, nos cantinhos, porque a vida da gente muda, é em função daquela criança. Eu me recordo quando os nossos 2 filhos eram pequenos, e eu e a minha esposa, às vezes diz, olha, faz tanto tempo que a gente não sabe o que é almoçar ou fazer uma refeição junto, porque um fazia a refeição, o outro tinha que cuidar das crianças, e assim a gente ia se alternando, até um ponto que eles já podiam, enfim, efetivamente cuidarem de si mesmos e se alimentarem por conta própria, mas a vida da gente muda. Isso no primeiro filho, depois vem o segundo, vem o terceiro, a barriga vai inchar, desinchar, inchar lá pelo terceiro ou quarto, já não desincha tanto assim mais. E aí tem que começar a puxar a pele para cá, puxar para lá, fazer ginástica, isso e aquilo. Então, Aldous Huxley, em 1932, diz, olha aqui, acabou tudo isso. Que maravilha, não precisa acordar de noite, choro de criança, não perde a estética, nada, olha que maravilha. E ele imaginava esse mundo, romperia esta realidade de família. Mas, quando chegou a década de 50 e começaram a surgir as primeiras pílulas anticoncepcionais, alguns já se aventuraram a dizer, olha, está acontecendo aquilo que Aldous Huxley falou. Diz, olha, em 1950, pílulas anticoncepcionais, diz, olha, agora o amor vai ser livre, cada um vai ter filho quando quiser, vai poder controlar efetivamente isso, olha, isso aí agora vai acabar com a família. Mas se passou de lá até aqui, e nada dentro desta concepção geral foi alterada a forma como a família, os princípios pelos quais ela se rege, há também o tipo de sociedade, hoje é completamente diferente da sociedade do passado, que era ligados à terra. Hoje nós temos todo um envolvimento social que exige que ambos trabalhem, é um outro contexto. Nós temos desafios atuais, mas que desafios esses sempre existiram. A gente não pode dizer, hoje está pior. Porque aqueles que são talvez muito saudosistas sempre vêm com esse discurso, né? Diz, hoje a coisa está muito pior. Então, mas no passado também era difícil, com os referenciais daquela época. Desafios existem em toda a época.
Nós temos é que aprender e transcender isso. E nós vamos observar, então, que a família efetivamente é algo tão importante, porque ela se encontra inserida em capítulos daquelas cartas magnas que a gente chama, a constituição máxima de um Estado. Como a gente tem a constituição dos condomínios, e a gente tem lá as regras de proceder, que cada um deve observar e cuidar, nós temos também regras da nação, a nossa Constituição. E lá tem um capítulo que trata sobre a família, do cuidado, do zelo, da atenção, que todos têm responsabilidade com a família. Por que que um Estado faz isso? Por que que uma nação coloca neste livro mais importante das informações, dos conteúdos, das normas mais importantes, defendem a família, protegem a família, dão segurança à família? Porque sabe, uma sociedade que rompe esta realidade, esses laços de família, é uma sociedade que ruma à sua própria autodestruição. É como se fosse um processo de autofagocitose, né? A própria sociedade, ela se encarrega da sua destruição. Quando os laços de família, nós estudamos lá nas obras, nos romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, em que ele aborda ali como era a família romana daquela época, encontrou seu apogeu, a gente vai ver o porquê da derrocada do Império Romano. Começou dentro de casa, da dissolução destas relações em casa. E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, esse que o Gilberto estava lendo há pouco para nós, questão 775. Qual será, ou quais serão as consequências para nós se forem rompidos os laços de família? Vejam, Kardec em 1857 já questiona a espiritualidade sobre esta possibilidade de se romperem os laços de família. Será que vão se romper mesmo? O que consequências teriam então para nós se esses laços de família fossem rompidos? Os espíritos são bem diretos. Rompidos os laços de família, nós teríamos uma recrudescência do egoísmo. E aí a gente entende o porquê que uma sociedade se desfaz se nós rompermos laços de família. Imagine uma sociedade em que seja extremamente ególatra, egoísta na sua dimensão plena, maior, que a gente só faça o que quer, a hora que quer. Nós vamos tentar quebrar regras a toda hora, porque a gente só quer ver o nosso umbigo, não é? Teve uma época que talvez a gente achava que o centro do universo era o nosso planeta. Era a imagem geocêntrica do mundo, ó, tudo gira em torno da Terra. Então Deus não conhecia naquela época nem a relação de custo-benefício, porque imagina fazer milhares e bilhões de sóis para ter vida apenas aqui. Era um Deus que não entendia desta relação de custo-benefício. Mas depois deram-se conta que não era a Terra o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol, como outros planetas, então deveria ser o Sol o centro do universo. Mas nem isso é mais. O Sol nosso está na extremidade da nossa galáxia, e a nossa é uma de bilhões de outras galáxias no universo. Não é centro de coisa alguma. E quando acabou tudo isso, a gente, com o nosso egoísmo, queremos fazer que tudo gire em torno de nós. E aí a gente chama que é a visão umbigocêntrica, né? Tudo gira em torno de nós. Tudo gira em torno do fulano, da fulana, do velocino. O velocino tem que perguntar para ele se vamos para tal lugar, se não vamos para tal lugar. Então não deixa ele mal, pergunta se ele quer comer agora, se não quer. Enfim, umbigocentrismo. Tudo tem que girar em torno de nós. E a possibilidade da sociedade ter várias pessoas que o mundo gire em torno de cada uma delas, não se sustenta. Por que da família? A família é isso, vai exercitando-nos no caminho da paciência, no caminho da colaboração, no caminho da humildade, da perseverança, da humildade, do bem, do amor. Isso a família vai nos ajudando a exercitar. Da gente compreender o próximo, aquele amor que a gente vai ter um dia por todos, a gente tem que começar dentro do lar. Aquela pessoa que está junto comigo, aquela que eu ajudei a embalar, aquela que eu fiz votos de estarmos juntos, porque nós temos coisas em comum. Nós nos encontramos, a gente se distinguiu um do outro dentro de uma multidão de pessoas. É que nem está lá no Pequeno Príncipe, né? Quando um
enxerga o outro e cativa um ao outro, é pelo olhar. Por que quando a gente se enamora por alguém, que é essa pessoa que vai ser o nosso esposo, a nossa esposa amanhã ou depois, com quem a gente vai casar, a gente teve uma ligação, uma afetividade, os nossos olhos encontraram os olhos daquela pessoa e distinguiram aquele par de estrelas, aquele par de estrelas de uma multidão de todas as outras. As outras pessoas a gente gosta de estar junto, mas com aquela a gente tem uma identidade maior. Aquele par de estrelas me tocou e a gente fica envolvido. É aquele carinho, é aquele afeto que faz com que depois a gente vá desenvolver esta nossa família. Então isso teve uma origem positiva, uma origem fraterna, e que nós, através da família, nós vamos cultivar todos esses laços. Rompendo os laços de família, a recrudescência do egoísmo. A gente pode fazer tudo o que quer na nossa casa? Não pode. A gente pode botar o som alto a hora que quer? Não pode. Eu posso chegar na sala e dizer, olha, agora não vou ver esse programa, desligo aqui, vou ver só um programa que eu quero. Se cada um tem o seu, tanto que a própria arquitetura, ela faz um estudo sociológico pela estrutura das nossas residências. É interessante. Ela diz o seguinte, no passado, nas casas, as copas eram grandes, cozinhas grandes, não é mesmo? Os quartos eram nem tanto grandes, não é aquele quarto grande, enorme, era a cama, o roupeiro, enfim, o lugar onde a família fazia suas refeições e aonde conversavam era muito maior. Hoje, dizem os arquitetos, a gente começa a observar o seguinte, as salas são pequenas, copa talvez não tem, cozinha minúscula, come de pé, um banquinho ali de qualquer jeito, a pessoa vai sentando, cada um tem seu horário, só o fulano toma café às 6, ou toma às 7, às 10, o almoço também, cada um que chega tem um micro-ondas para não precisar estar esquentando toda hora, pega o pratinho, joga lá, e a gente só se dá oi assim, bota um bilhetinho na geladeira, diz, ó, fulano cuida disso, busca lá e tal. Então, a gente não convive mais. E os quartos, às vezes, vão ficando maiores. A gente vai colocando mais coisa lá dentro. A gente vai colocando televisor, diz, não, cada um quer ter o seu programa. Então, o fulano não gosta disso aí, da gente está sempre brigando, não, coloca um televisor no quarto dele. Coloca no outro também. Então, coloca televisor, coloca computador, separando a família. Né? Então, e aí, se botarem para alguns ainda um frigobar no quarto, ele não sai mais de lá. Não. Aí se botar o computador, televisão, aí põe o frigobar que ele tenha lá, comidinha, o sanduíche que ele gosta. Se tiver uma porta para a rua, melhor ainda. Ele entra por ali, fica o tempo que quer e sai. Diz, ó, aqui é meu home office, né? É aqui eu vou viver e vou ter tudo aqui, o que eu trabalhar e tal, e sai por aquela porta e entra por aqui. Então vejam, a própria arquitetura já começa a observar essa mudança de hábito. Por quê? Porque esta convivência implica em nós abrirmos mão, e isso é importante, como diz o Evangelho. Como diz o Livro do Espírito, romper os laços de família é uma recrudescência do egoísmo. Cada um só faz o que quer. Imagina uma sociedade, cada um fazendo o que quer. Os outros me impedindo de fazer alguma coisa, e eu saio fora de mim, eu vou criar já uma briga, uma disputa, uma contenda. Eu não vou aprender a ceder, a hora de ceder, a pensar no outro, a ver as condições do outro, e família exige isso. União exige isso. A gente compreender o próximo. É uma frase, eu acho que começou aqui do Rio, que tomou o Brasil inteiro, não é aquela gentileza gera gentileza? Colocavam debaixo dos viadutos, e é uma verdade. Gentileza gera gentileza. Se a gente gosta de alguém, ama alguém, a gente tem que fazer gentileza para essa pessoa, porque vai gerar também gentileza dela para conosco. Porque amor é isto. Uma vez eu ouvi de uma palestra de um médico lá em Porto Alegre, uma frase que me marcou, e que ela é muito didática com relação a esta definição simples de amor. Dizia ele, amor é uma estrada de mão única que parte de mim em direção ao próximo, ao outro. Vejam bem, estrada de mão única. O amor não é uma estrada de mão dupla, que eu tenho que fazer o bem para alguém e esperar algo em retorno. O amor não espera nada.
Porque aquele que ama já se sente agraciado pelo amor, por aquela energia. Amor é um sentimento tão nobre e que eleva as almas. Eu ganho em amar. E quando a gente aprende a amar, aprende o valor do amor, a gente ama cada vez mais. Então, o amor é esse caminho de direção, de mão única de nós para com o outro. Então, a gente observou que Aldous Huxley, embora tenha previsto em 1932 que esta família talvez rumaria a esse processo de dissolução, não é isso que a gente tem observado. Ela está mudando as suas propostas, tem outros desafios atuais, mas segundo os próprios espíritos, esse rompimento levaria à dissolução da própria sociedade como um todo. Então nós temos que olhar para dentro das nossas famílias, ver as nossas ações, os nossos hábitos e comportamento e fortalecer esses laços, para poder compreender a maravilha que é esta oportunidade. Porque se nós formos olhar, agora jogar em cima desta visão, um olhar espírita, um olhar das múltiplas existências, a gente vai observar que a união destas almas, elas na realidade ocorrem como consequências. Consequências, porque há entre nós, entre as pessoas que se reúnem em família, afinidades. Os espíritos vão criando laços de afinidades. E essas afinidades, elas decorrem de várias formas. Nós vamos encontrar lá nas obras de André Luiz, dizendo que as almas se unem por processos de aperfeiçoamento, de reajuste, de santificação, de evolução. Então, são finalidades pelas quais estas almas se unem para procurarem evoluir, se aperfeiçoar, reconciliarem-se umas com as outras. Porque é do nosso impulso ainda egoístico, ainda termos ações nada condizentes com o bem. Então nós já criamos em outras oportunidades contendas, brigas, e a gente vem procurar resolver. Se a gente olha a nossa sociedade agora, olha ainda o quanto há de um espírito de beligerância entre nós, imagina quanto era isso há mais tempo atrás. Quantos laços de desarmonia nós já fomos autores lá no passado, e agora a gente retorna com aquela oportunidade de reparar, de reconstruir esses laços, de edificar na direção do bem isto. Tem na obra Obreiros da Vida Eterna a história do irmão Gotuso, é muito interessante. Ele era um médico, assim como André Luiz, e André Luiz conheceu ele, esse médico, nestas zonas umbralinas. E ele fazia um trabalho muito importante lá nesta região. Ele, como médico, conhecia toda a estrutura dos gametas masculino e feminino, todo o processo de reprodução humana. Ele colaborava do ponto de vista do plano espiritual na formação dos mapas cromossômicos dos processos reencarnatórios daqueles espíritos que se encontravam naquela região espiritual. E ele vinha desenvolvendo essa tarefa por um bom tempo. E aí conversou com André Luiz, que visitava aquela colônia espiritual nesta ocasião, e trocaram ideias, porque ambos eram médicos. E tamanha foi a facilidade de comunicação entre eles, que este irmão Gotuso acabou contando um pouco da sua vida, da sua intimidade, da sua última existência. E contou para o André Luiz que ele desencarnara por volta dos 53 anos de idade, era um médico que havia conseguido uma situação financeira muito boa. E ele desencarnou, e ele, como era uma visão católica, ele achava que ia encontrar depois da morte, depois dos umbrais da morte, uma outra realidade, não aquela que ele encontrou. E ele passou por algumas dificuldades ainda, e lá do plano espiritual, ele pôde observar que um primo dele, que era alguém que não era dado muito ao trabalho, não era daqueles que trabalhavam para construir um futuro, era alguém que se deixava levar, tipo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E este primo, percebendo o quanto estava desamparada a esposa desse Gotuso, começou a se chegar por volta da esposa, dar atenção, dar carinho, aquele ombro amigo, e ele já percebendo as segundas intenções desse primo no plano espiritual. Começou a ficar revoltado com aquela aproximação do primo que ele via que tinha outros interesses ali. Enfim, com o tempo ele acabou ganhando, esse primo do Gotuso acabou ganhando a confiança da esposa dele, que havia ficado por volta de 35 anos, quando ele desencarnou, e com o tempo vieram os dois a casarem, a ficarem juntos. Ele ficou extremamente magoado. E contou isso para o André Luiz.
sentiu tanta amizade, tanta aproximação com o André Luiz, que ele abriu o coração dele, contou a vida dele. E ele estava muito entristecido, embora fizesse muitas coisas positivas no plano espiritual, alguma coisa na alma dele, no coração dele, não estava bem, estava machucado, dolorido. Pois bem, eles terminaram as atividades naquele final de tarde, na colônia espiritual, entraram para um salão, para um ginásio, e apareceu naquele momento, um momento de preces daquela colônia, um espírito de uma senhora que se materializou. Ela vinha de um outro plano espiritual superior e veio ali deixar palavras àquele público. Conversou, teceu algumas considerações sobre a importância do trabalho de todos ali naquela colônia, falou da importância da mensagem de Jesus. Encerrados os trabalhos, esta senhora saiu da onde ela estava e foi na direção do irmão Gotuso. E o André Luiz estava próximo e percebeu que essa senhora chegou, os dois se abraçaram com tanto carinho. E ele, na conversa de ambos, percebeu que ela tinha sido a mãe de Gotuso na última encarnação. E falava com ele que estava muito contente com o trabalho que ele estava realizando no plano espiritual, trabalho em prol dos outros, dos irmãos que que renasciam em processos reencarnatórios doloridos, difíceis, e que ele cuidava com tanto amor, com tanto carinho. Disse: olha, meu filho, tu tem feito tanto para ti mesmo. É bonito o trabalho que tu tens realizado aqui, entretanto, diz ela, a tua reencarnação está próxima. Ele cuidava tanto da reencarnação dos outros, ela disse: olha, mas agora está chegando próximo ao teu momento reencarnatório, e hoje a mamãe vem aqui te dar essa notícia. Ele ficou surpreso. Disse: olha, meu filho, tu vais vir numa próxima reencarnação para dissolver esta mágoa, também dentre um dos objetivos, esta mágoa que tu criaste em relação ao teu primo e aquela que foi a tua esposa. Meu filho, tu reencarnarás como filho, como neto daquele que foi o teu primo e daquela que foi a tua esposa. Tu reencarnarás neto da tua esposa e do teu primo. E quando pequeno, nesta nova etapa reencarnatória, os teus beijos infantis no rosto do vovô e da vovó vai selar dia a dia o teu perdão para com estas almas. E aí vem uma frase de ouro que ela diz, que André Luiz coloca nesta obra. Porque ninguém, meu filho, disse ela, serve a obra de Deus com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Olha que bonito que ela disse, até vou repetir. Ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Ninguém consegue um dia servir a obra de Deus, a obra do Pai, com a mente envolvida no vinho das paixões, do ressentimento, da mágoa. Porque a mãe dele diz assim: olha, esses sentimentos ruins cristalizam no nosso ser, bloqueando que a luz do alto penetre dentro de nós. Nós precisamos desfazer isso. E mais tarde, quando os teus avós estiverem precisando de ti, pela falência própria do corpo, e pelas lembranças não muito equilibradas daquele que vai ser o teu avô, o teu cuidado, a tua atenção, vai desfazer por completo ainda estas zonas de mágoa. Vai, meu filho, disse ela. Vejam, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. A importância dos laços familiares. Porque a gente não pode pensar, não, mas um dia eu vou ajudar a criação, ao pai. Não, mas eu tenho uma mágoa com alguém, uma querela com alguém, um problema com alguém, uma discussão que ficou no passado, e a gente guardou com um vinagre para aquilo durar bastante tempo. Isso vai nos prejudicando a cada tempo que passa. E a gente precisa dissolver isso. Porque em vez da gente se afastar daqueles que a gente tem inimizade, esta amizade é um laço de afinidade entre nós. Afinidade. Porque não vai adiantar, a gente não pode chegar depois no plano espiritual e alguém dizer assim, olha, Velocino, tu pode escolher, tu vai ter que reencarnar.
Ele disse, mas a fulana vai reencarnar junto, a minha ex-esposa vai reencarnar também, ela vai reencarnar na mesma época. Então, eu vou fazer o seguinte, eu como sou cavalheiro, vou deixar que ela escolha primeiro dizer onde ela quer reencarnar, o país, o planeta, mas se ela quiser ficar aqui na Terra, pode ficar, mas eu gostaria de ir para Plutão, para bem longe, um outro planeta. Ela tem prioridade, deixa que eu escolho depois. A gente não pode se distanciar assim. Ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. E aí, no plano espiritual, são trabalhadas essas questões da família, os espíritos que devem vir juntos, precisam vir. É bom que venham, recomendam que venham. Às vezes é uma recomendação forte, mas é uma recomendação, né? Olha, se recomendam que venham, porque laços de afinidades. Porque diz Emmanuel, nós temos laços de afinidade, que é a causa de tudo. Esta causa, afinidade, pode ser decorrente de laços de afetividade entre os espíritos ou reconciliação. Ambos são afinidades. Quem precisa se reconciliar com alguém, tem uma afinidade. Quem tem afeto e amor por alguém, tem uma afinidade também. A gente não pensa que aquelas discussões, aquelas inimizades que a gente cria vão ficar assim eternamente. Não vai, a gente vai ter, por quê? Porque criou uma afinidade com aquele espírito, vai precisar vir junto. Talvez numa família, como irmão, como esposo, como filho, enfim. A gente vai lidando com essas afinidades para um processo de crescimento interior. E diz Emmanuel que a maioria dos laços de família ainda hoje são decorrentes das necessidades de reconciliação, as afinidades. Elas têm por causa lá a reconciliação. Mas eu acho que não é bem isso, né? Me parece que é muito mais afetividade. A gente parece que vê nas pessoas, nos casais, muito mais afetividade, pouco de reconciliação, né? Um olha para o outro, já sabe, meu bem, minha querida, ajuda, vai atrás, não te cansa aqui. Vai lá ver a tua novela, Avenida Brasil, deixa a louça comigo, eu cuido, deixa que eu já vou aprontar, adiantar o almoço de amanhã. Né? Laços de afetividade, porque ele está vendo que hoje ela está muito cansada, então ela está precisando da ajuda dele, ele já percebe isso, ele não vai deixar ela pedir, ele já vai se adiantar, ou ela então que percebe que ele não está num dia bom, não está agradável, está irritado, o dia foi difícil, amanhã vai ter um dia pior no serviço, a gente já sabe, ele diz, não, vai tomar teu banho, só vamos jantar fora, hoje deixa que eu pago, passo meu cartão. Enfim, eu tenho um cartão corporativo para essas horas, que é uma maravilha, a gente vai, deixa comigo. Ela já consegue perceber, isso é afetividade, né? É o que a gente vê na maioria das pessoas, né? Às vezes alguém está lá na frente da televisão e quando vê, chega a esposa lá com um cafezinho passado, entrega. Mas meu bem, como é que tu sabe que eu queria um cafezinho agora? Eu estava pensando nisso agora, mas não cheguei a dizer, meu velho, mas quando tu coça a tua sobrancelha esquerda, porque está faltando cafeína, eu venho observando isso há tempo. Eu já criei uma teoria e agora estou comprovando na prática. Toma o teu café, porque um conhece o outro. Afetividade. A gente não vê esses espíritos discutirem tanto, porque um compreende o outro, um atende o outro. Então as pessoas que estão na volta, mas vem cá, vocês não brigam, não vejo vocês discutirem. Não, nós nos amamos, a gente tem laço de afetividade. Se a gente parece que é bastante disso, né? Poucos são os laços de reconciliação. Acho que Emmanuel colocou só por uma questão dogmática, teórica mesmo. Pouquíssimos são os laços de reconciliação. Reconciliação, enfim, só para a gente saber um pouquinho, porque não tem ideia do que seja isso, mas enfim, a reconciliação é justamente quando nós temos estas questões a ajustar, que muitas vezes ficam, vamos dizer assim, elas ficam veladas naquele período de namoro, naquele período de noivado, em que a gente não se revela plenamente como é, os nossos encontros são ocasionais, um lá que outro e tal, e a gente não se mostra na realidade como é, porque está aquele momento de um conhecer o outro, um poder tentar mostrar o melhor de si para o outro, para ver se essa pessoa gosta desse lado bom,
depois o outro lado mais difícil, a gente vai dando um jeito mais tarde, mas agora, no início, eu tenho que mostrar o que tem de melhor de mim. E a gente vai se cuidando disso tudo na hora, para tentar não desfazer aquela primeira impressão que a gente tentou passar. E isso também é um exercício. Aqueles que conseguem exercitar bem vão aproximando-se cada vez mais até se dar o casamento. Aí no casamento, com o tempo, a gente vai se dando conta de quem é. Isso seria laços de reconciliação, é só por questão de estudo, né? Não é o que acontece. E aí, com o tempo, esta pessoa, cada um vai mostrando na realidade como ele é. E às vezes, dizem alguns, até a forma de tratamento vai mudando daí. Porque a gente esperava uma pessoa, achava que era alguém, na real, no dia a dia é esta outra pessoa. Se a gente pudesse, dizem alguns hoje, olha, se eu até pudesse usar, se a gente pudesse usar o Estatuto do Consumidor para laço de família, olha, isso é pegar de um jeito. Porque a gente não pode vender gato por lebre, aquele que é comerciante sabe, né? Assim, vender um produto, uma mercadoria com algumas características, essa mercadoria, o que eu estou criando no consumidor? Uma expectativa de que aquilo vai funcionar da forma como eu estou comprando. Eu vou comprar um ar-condicionado, eu moro no Rio, quero para o frio, tem todas as especificações lá, eu compro, não funciona no frio, é só calor, só calor, só calor, olha, eu devolvo. Olha, não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que o senhor me vendeu. Imagine o Código de Defesa do Consumidor nas relações familiares. Seria horrível isso, né? Então, diz, olha, peguei gato por lebre, ele me mostrou uma coisa, não era nada disso. Era aquela pessoa gentil antes, chegava a fazer poesia, a gente olhava para o céu de noite estrelado, via uma lua, e a gente até aproveitava e dizia, meu bem, que bonito que está essa lua, né? E aí ele se enchia de amor. Lua, vírgula de prata que a divindade colocou no firmamento para mostrar que o amor não tem ponto final. Olha só. Ele vai ganhar um sorriso, vai ganhar um aplauso, vai ganhar um beijo. Os anos passam. Aí a esposa está deitada na cama e antes dele fechar a janela, aquela noite, 20 anos de casado, ela olha para a lua e lembra daquela noite. Diz, meu bem, olha lá fora. E ele, o que é, mulher? Olha lá fora. Mas o que tu está vendo de diferente? A lua, meu bem. Ah, mas é só a lua, deixa, vamos dormir, fecha e vai deitar. Cadê aquele amor, aquela paixão, aquele envolvimento? Mas quem é? Cadê aquele homem romântico que eu conheci, aquela pessoa agradável, doce, assim, desse jeito? Ou então ele que às vezes conhecia ela de uma maneira sempre sorridente, sempre solícita, sempre alegre. Hoje a gente diz, mas meu Deus do céu, como sofre dos nervos essa mulher. Sabe, a mulher sofre dos nervos. Não, ela sofre, olha, não dá para falar uma coisa, se falar tem que ser correndo, o que tiver na mão ela pega e joga. É que nem a Xantipa do Sócrates, não sei se vocês já ouviram falar da esposa do Sócrates, que era uma mulher assim, muito temperamental. Uma ocasião, Sócrates está chegando com um dos discípulos na casa dele, meio-dia. Hoje a gente não gosta que traga convidado para dentro de casa sem anunciar, imagina naquela época. Sócrates chegou com um dos discípulos dele, chegou conversando, disse, oi meu bem, ela, o que tu está fazendo aqui? Disse, não, viemos para almoçar, eu e esse rapaz. Mas como tu me deixa pouco dinheiro para fazer comida para nós, ainda vai trazendo os outros sem avisar? E ela estava passando na sala com um balde cheio d'água, porque ia terminar de lavar alguma coisa, ela botou o balde no chão e começou a xingar, e ele ficou quieto. Na frente do convidado, dali a pouco quando ela terminou de xingar e ele não retrucava, ela pegou aquele balde irada, tirou nele aquela água, molhou todo ele se voltou para o discípulo, viu? Mais uma outra exemplificação, depois da trovoada vem as chuvas. Ele tentou achar ainda uma boa saída. Então, às vezes, a gente muda, esse comportamento vai mudando com o tempo. Por que muda assim? Porque a gente esquece de ser aquele mesma pessoa gentil, carinhosa, preocupado com o outro. A gente vai colocando com o tempo a nossa felicidade fora. A gente não se dá conta disso, mas nós vamos colocando a nossa felicidade fora. Porque a gente vai tratando de ser egoísta, mostrar realmente quem nós somos, em vez de aproveitar aquela convivência para eu me tornar a ser aquilo que eu quero efetivamente. Em termos de construção espiritual de valores.
Ser uma pessoa compreensiva, amável, afetuosa, mais humilde, buscar esse exercício em casa. É o que Sócrates buscava, ele deixava essas oportunidades, é quase que como se ele estivesse ali se regozijando com aquele momento. Isso mais brabo, talvez ele dissesse, isso mais brabo, eu tenho que ficar calmo diante disso, eu tenho que me exercitar. Porque ele aproveitava este momento. E nós precisamos aproveitar essas nossas uniões para isto. Senão a forma de tratamento vai mudando, a gente quer mais do outro. Vejam, a gente vai querendo sempre exigir mais do outro, exigindo do outro e não se exige de nós mesmos. A gente vai conhecendo tanto o outro com o tempo e se afastando tanto de conhecermos a nós mesmos com o tempo. A gente vai se aperfeiçoando em olhar a personalidade e o perfil do outro e esquece de fazer esse mesmo exame para conosco. Quando a gente coabita, quando nós temos uma ligação afetiva, um lar, a gente deve buscar a primeira cobrança para nós. É por isso que Richard Simonetti chama as ligações de família, esta construção de família, que na realidade é uma construção, é um processo, com o tempo ele chama isso de desbravar os domínios do amor. E o termo me pareceu bem próprio, desbravar. Quando a gente vai para uma mata, abrir uma picada no meio desta mata, a gente tem que desbravar esta mata. Vai na direção da construção desses valores, é desbravar os domínios do amor. Precisa esforço, suor, muito trabalho para desbravar alguma coisa. E isso tem que ser feito no lar. Nós temos que fazer a nossa parte. Senão, com o tempo, vai mudando a forma de tratamento. Um amigo dizia o seguinte, olha, tu sabe que quando nós nos conhecemos, éramos noivos, eu trabalhava numa cidade, distante a uns 100, 150 quilômetros da onde morava a família da minha noiva. E nós só nos víamos aos finais de semana quando dava. Mas nos falávamos muito por telefone. E era aquele amor, aquele distanciamento, a falta daquela presença da pessoa. E a gente se falava ao telefone e a minha esposa, hoje minha esposa, mas dizia naquela época, vem ver-me no meio da semana. Ela queria me ver. Queria que eu viesse de longe, mas meu bem, eu não posso ir quarta-feira, não consigo condução amanhã para voltar, eu tenho que estar aqui. Mas eu já estou morrendo de saudade, vem ver-me, vem ver-me. E aquela frase ficou. E aí ela confidenciava para uma outra amiga, sabe que agora quando ele me liga da rua dizendo que está vindo para casa, eu não digo mais vem ver-me. Não, como é que tu digo? Eu digo vem ver-me. Porque é um verme essa criatura, tu nem imagina o que é. Por onde ele vai em casa, vai deixando as coisas, é pasta, é sapato, meia, tomar banho, toalha molhada em cima da casa e está sempre aprontando. É que nem os esposos que dizem assim, quando a esposa vai viajar, um diz assim para o outro, ó, agora eu vou aprontar. Mas calma, meu irmão, não, agora eu vou deixar a toalha molhada em cima da cama, vou deixar pilha de prato para lavar, vou aprontar agora em casa. Porque ele vai ficar sozinho. Mas enfim, aí ela dizia, não, vem verme, porque ele mudou. Não era aquela pessoa que parecia ser. Uma psicóloga diz assim, olha, isso é constatado. A gente pode dizer que entre as pessoas, a união e o tempo, vai desfazendo às vezes esse carinho um com o outro. No início o tratamento é eu e tu. Com o tempo é eu e isso que está aqui do lado. Ó, é isso, não é mais eu e você. Eu e tu é lá no sul, aqui é eu e você, né? Eu e você, depois com o tempo é eu e isso. Isso é igual tanto aqui quanto lá no sul. Né? É que nem a gente chama lá, que nem curva de rio, só junta tralha e porcaria, né? Pneu velho, sofá, é curva de rio. Vai mudando o tratamento. E a gente tem que cuidar disso com o tempo, porque o casamento é como um jardim, a gente tem que cuidar todos os dias. Um jardim belo tem mãos que se preocupam com ele diariamente. Cuidam da erva daninha, trocam a terra, põem adubo, molha. O sol não pode estar muito causticante, vai cuidando de todos esses detalhes, mas tem que ser diário. Casamento a gente tem que cuidar diariamente, não pode deixar, não, amanhã, depois eu cuido, depois da manhã e vai deixando e vai rolando. Não, é diário. Porque às vezes começam a acontecer as contendas e a gente vai gravando aquilo lá dentro. Isso vai ter um revés isso. Vai chegar um momento que eu vou poder dar o troco. E aí a gente já fala mal do comportamento da companheira por ter feito isso, a gente vai mostrar a mesma coisa. Então eu vou fazer aquilo que eu critiquei, está errado.
A gente tem que fazer o inverso disso. Altivo Ferreira, trabalhador da doutrina, ele dizia que o sogro e a sogra dele, ele observou o seguinte: o sogro andava muito mal de saúde, e para ele caminhar na rua, ele caminhava com um pouco mais de dificuldade, e a sogra ia na frente. E ele observou aquilo, a sogra ia na frente, ele ia atrás, tentava se esforçar para acompanhar ela, e ela naquele trote rápido ia, e ele tentando acompanhar, e olhou aquilo e disse assim: mas minha sogra não está vendo, pobrezinho do homem, foi lá e disse: mas minha sogra, cuida, olha só, ele vem lá atrás, o homem vem suando bicas, a senhora não tem cuidado, ajuda, vai do lado dele, dá o braço, diz: ah, não faço isso. Mas por que não, minha sogra? Não, quando nós éramos mais novos, ele que andava mais rápido, ele vivia sempre na frente, já está atrás dele, agora ele que vem atrás de mim, esse é o problema dele. A gente não pode, tem que procurar mudar isso. Porque vejam, a gente começa nas nossas relações, vejam se não é no enfim sós, é ou não é? Quando a gente começa, e que é o nosso casamento, que é a família, a gente começa enfim sós, porque os cunhados estão na volta, os parentes e tal, dizem: oh, eu quero ter a minha casa, o meu cantinho, o meu lugar. Quando a gente casa, a gente diz: ufa, enfim sós. E a gente não se dá conta que depois os filhos vão nascer, a gente vai educar, eles vão crescer, saem de casa e nós vamos terminar lá no fim sós. Começa no enfim sós e termina no fim sós. E o interessante é que nesse percurso, quando nós terminarmos no fim sós, a gente possa olhar para o outro e dizer alguma coisa bonita. Contar a história bonita de vida juntos, porque nós vamos terminar sós. E aí temos que olhar um para o outro e ver as coisas boas que ficaram estampadas naquela face. Mesmo que sejam aquelas rugas do tempo, mas cada uma daquelas rugas mostram uma vida em comum, uma história em comum. Dificuldades que passamos juntos, mas que conseguimos avançar, superamos. E que a gente possa, no fim, sós um olhar para o outro e dizer: como valeu a pena ter estado contigo. Como valeu a pena ter vivido ao teu lado, aprendido contigo. Tu foi uma alma tão caridosa, tão querida, tão amiga, que me ensinou tanta coisa. Chegamos no fim sós. Mas a gente não vai se cuidando, a gente tem que cuidar todo dia. Porque às vezes quando a gente vê uma fagulha dentro da nossa casa, a gente tem que ir lá colocar água. Mas às vezes nas relações que começam a ficar apimentadas uma que outra vez, é esta fagulha, em vez de a gente jogar água, a gente vai lá e joga gasolina, joga álcool, e ali que pega o fogo mesmo, porque daí um não quer dar o braço a torcer para o outro. E a gente vai colocando a nossa felicidade janela fora. É ou não é? Às vezes a gente não cuida com carinho daquela pessoa que está no nosso lado, e às vezes outras pessoas que estão lá fora vão dar essa atenção e esse carinho que a gente está descuidando em casa. A gente pode brigar, talvez, com o esposo, ser agressivo com ele, e às vezes ele vai estar lá no serviço, lá vai ter alguém que talvez dê mais atenção para ele, talvez a secretária vai estar ali do lado. Vê que ele não está muito afim de ir para casa, hoje almoçar ele fica pensando, eu vou para casa para ouvir tudo de novo. Que não tem isso, que não tem aquilo, que não sei mais o que e tal, minha mulher sofre dos nervos, eu vou ficar por aqui mesmo, é o meu karma. Ele não diz: olha, ela é o meu karma, eu devo ter feito alguma coisa, ela veio assim desse jeito. Diz: olha, é o meu karma, mas eu vou levar essa até o final, depois eu me livro. Mas a gente não se livra não, né? A gente sabe. Porque ainda se há amargura no coração, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Se estamos aqui, vamos procurar resolver aqui, entender aqui. E aí, se ele não quer vir para casa, porque talvez não se sinta bem em casa, lá fora talvez alguém dê mais atenção para ele. E aí essa secretária já percebe que ele não quer ir para casa, diz: não, mas deixa que eu trago uma quentinha para ti, fica aqui. E ela vai toda solista, vai lá, compra uma quentinha, volta. Não, mas tu está cansado, tira o sapato dele, põe um banquinho aqui, diz: ó, estica tuas pernas. Ela não dá atenção para ele, e a atenção que ele não tem em casa está tendo lá fora. Nós jogamos a nossa felicidade fora. Ou pode ser o contrário. O esposo chega, a esposa quer conversar com ele, diz: ah, de novo não. Conversa. Diz que lá no sul
brincam dizendo o seguinte, ó, uma pessoa conversando com outra é um diálogo. Uma mulher conversando com outra pessoa é uma enciclopédia. É conversa para a vida toda. Se ele pensa, não, de novo, aí o que ele faz? Ele pega e põe no jogo de futebol, ele quer ver jogo de futebol, ela quer conversar. Ele não dá atenção para ela, daqui a pouco ela sai e vai visitar a vizinha. Aí na vizinha tem o esposo da vizinha lá. E talvez o esposo da vizinha se interesse por ela, pergunte por ela, da vida dela, dê mais atenção que ele não tem em casa. Nós jogamos a nossa felicidade fora. Vamos desligar o televisor, o futebol, vamos ouvir, vamos conversar. Esta é a hora de nós estarmos juntos, de nos aproximarmos, de aprendermos um com o outro. Não jogarmos gasolina nesta hora. A gente tem que fazer o inverso, o encantamento, atrair novamente a pessoa. Alguns chegam a dizer, olha, eu conheço meu esposo da forma como ele chega em casa, o jeito que ele bate a porta, a música que ele coloca, eu sei como é que ele está chegando, se ele está chegando bem ou está chegando mal. É mesmo, diz, não, eu sei, se ele chega em casa, ele gosta muito de música clássica. Se ele coloca um Chopin, Bach, é porque está muito bem. Agora, se ele coloca lá o Tchaikovsky, tchan, 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 se eu corro para o lado, porque eu não quero ficar perto dele, que ele não está bem nesse dia, só pela música que ele colocou lá no CD. E aí, se ele não está bem, o interessante é que nós estejamos bem nesta hora. Não adianta, assim que tem que ser. Os dois não podem estar mal ao mesmo tempo. Um vai dizer, não, a minha condição ainda é um pouquinho melhor que a dele. Então, hoje está na minha vez de ceder, de compreender. Então, se ele chegou assim, daqui a pouco ele vai tomar o banho, vai, enfim, trocar de roupa e vai querer comer alguma coisa. Não, mas calma. Senta aqui do meu ladinho, a gente põe a mão no sofá, põe um ambiente agradável, senta aqui do meu lado. Ele vai relutar, vai rodopiar por ali e tal, mas vai acabar sentando. Por quê? Olha, vou contar só para as mulheres, não espalhem isso. Porque não tem animal mais carente na face da terra que um homem. Todo homem adora um carinho, não existe. Fecha parênteses, aí vocês usam isso no dia a dia. Então vocês vão chegar e dizer, não, mas senta aqui. Ele vai ficar rodopiando aquele leão, rugindo na volta. Senta aqui, querido, te acalma. Ele vai acabar sentando, aí quando ele sentou, meio caminho andado. Porque daí vocês vão dizer, agora coloca a cabecinha aqui no colo, coloca. Mas que bobagem é essa? Coloca, meu bem. Ele não vai resistir, vai colocar. Aí vocês vão fazer um carinho. E sem saber ou sabendo, pode naquela hora estar aplicando um passe nele. Porque sabendo que ele chegou no momento difícil, estressado, ele está precisando renovar suas energias, então vamos dar o que nós tivermos de melhor. Vamos fazer o nosso carinho, nosso afago, fazer a nossa prece. Um passe a gente está dando ali. Talvez ele até adormeça, e aí ele vai acordar, do leão já acorda um gato, já mansinho. O que houve? Tu acordou? Eu te pergunto o que houve, tu viesse da rua tão amuado, tão irritado, me conta como é que foi teu dia, coloca para fora. Aí ele vai falar, pronto, as coisas se resolvem. Porque é melhor estar com o coração repleto do que com a barriga cheia. Se a gente for logo fazer a comida, não adianta. Nós temos que atacar e tratar o coração primeiro. Ou se for o contrário, um outro esposo diz assim, olha, eu sei da minha mulher também, quando eu chego em casa vou dar um beijo nela, eu já sei como é que ela está. Tem dias que eu chego, vou dar um beijo nela, ela me dá o pescoço para beijar, eu digo, a coisa não está boa. Me aproximo para beijar, ela vira o rosto, dá o pescoço, eu digo, ai, o que aconteceu? E aí nós temos que ser hábeis nesta hora, os esposos. Não vai a gente chegar e dizer, jacaré, a tua lagoa vai secar, não quis me dar um beijo agora, deixa. Vingança é um prato que a gente come frio, sim, mas dá indigestão. Vingança não leva a nada. Então a gente vai observar e vai dizer assim talvez para ela, vamos usar da nossa inteligência assim, eu tenho uma surpresa para ti, e fala isso, deixa no ar e sai. Aquilo vai ficar na mente dela, na caraminhola dela. Eu tenho uma surpresa para ti, mas que surpresa será que ele tem para mim? Mas ele falou em surpresa, eu não vi nada nas mãos. Onde é que ele guardou? O que será? E ela vai ficar, hoje não é dia de casamento, na data de casamento, nem nada, meu aniversário, porque as mulheres reclamam muito disso, a gente tem que cuidar. Aí elas cuidam da data do casamento, a data do namoro, a data do primeiro beijo, enfim, a gente vai anotar, põe na agenda, tem que saber dessas datas, não vão pagar mico para elas, não.
Mas ela, nesse dia, vai ficar encucada, porque não é nenhuma dessas datas. Ela vai, mas o que ele disse e tal? Então, ela estava braba, agora ela já está curiosa. Por quê? Porque é da mulher. Está lá na Bíblia. O Senhor disse para ela, não coma daquela fruta. Ah, não. Não é para comer, porque tem alguma coisa. Eu vou comer dessa fruta. É da mulher isto. É da natureza. Vamos ajudar isso ao nosso favor. Ele diz, eu tenho alguma coisa para te dar. Tem uma surpresa para ti. Tendo ou não, vamos tratar de ter, gente. Dá uma saidinha, pega uma rosa em algum lugar, traz de diz, olha, eu me lembrei de ti o dia todo, não saiu do pensamento, está aqui a rosa e tal, abraça. Pronto, se desfaz aquela cara amarrada, a gente mudou o ambiente. Vejam a importância da gente cuidar das relações, dos detalhes, do momento, das horas, cuidando cada instante, como a gente faz com o nosso jardim. Então o casamento, as relações de família, elas prosperam dentro desses propósitos do bem de cada um de nós. De cada um de nós fazer a sua parte. Caminhar na direção do outro, amar efetivamente o outro, compreender o outro, que esses laços de reconciliação sejam no futuro os laços de afetividade, que a gente crie afeto mesmo por essa pessoa, porque ela diz tanto para mim. Quanto nós já estivemos juntos, quantas barras, como a gente diz, já passamos juntos, dificuldades, perrengues, com os filhos, na educação com os filhos, com a doença, dificuldades financeiras, quantas coisas, e juntos, um ajudando o outro. É nesta hora que a gente reconhece o verdadeiro companheiro, a verdadeira companheira, aquele que está no nosso lado, e isso tem que fazer parte do nosso mundo. A gente tem que agradecer esta pessoa que está do nosso lado diariamente, mas agradecer com gestos, com palavras. Dizer que amamos esta pessoa é importante também. Porque às vezes a gente coloca os casais junto, conversa com eles e diz, olha, ela acha que tu não ama ela, mas ela sabe que eu amo ela. Mas ela está dizendo que tu nunca diz isso para ela, mas não preciso dizer, eu amo ela sabe que eu amo. É preciso dizer. É preciso de vez em quando olhar, dizer, gravar uma poesia, enfim, aquele mesmo amante que nós éramos antes, precisamos continuar a ser. Ela também. Isto é a convivência, a saúde do lar. Porque nós vamos terminar no fim sós. E precisamos olhar um para o outro e contar as nossas histórias em comuns e dizer como foi bom, como valeu a pena ter estado ao teu lado. Tu foste uma guerreira, tu foste um guerreiro, um pai, uma mãe valorosa. Tu me ensinou tanta coisa, como foi bom ter estado do teu lado. Tem um artigo de um médico, de um pneumologista lá do Rio Grande do Sul, o Dr. José Camargo. Não é porque é Camargo que eu estou contando, não, é porque realmente esse médico, ele tem umas crônicas muito bonitas, e ele trabalha muitas vezes com cânceres, pessoas em fases terminais, situação complicada de saúde dos pulmões, e que muitas vezes a própria medicina não tem condições de reverter. Ele até menciona nesse artigo, diz, olha, os próprios médicos têm dificuldades, porque trabalham tanto nas escolas de medicina para salvar a vida a qualquer custo, que a gente não está habituado a lidar com a morte, que é um fenômeno natural da vida. Às vezes até a gente acha que as pessoas, e a sociedade mesmo cobra, se a pessoa não morre num leito de UTI, até parece que não se deu a atenção devida àquela pessoa, quando não é assim. Porque todos nós temos um limite, e esse limite às vezes chega. E às vezes a gente quer ir adiante, manter um fio de uma vida biológica, às vezes tão estritamente através de instrumentos que o próprio espírito não tem mais nada o que fazer naquele corpo. Está chegando o seu momento. E a gente não consegue reconhecer, diz ele, o médico assim. Às vezes a família pressiona também, mas aconteceu num caso. O esposo, era um casal que tinham vida em comum há 35 anos. Ele estava muito mal. E esse próprio médico, José de Camargo, achava que ele não passaria daquela noite. E conversou com a esposa, disse assim para ela, disse, olha, nós vamos dar um sedativo para ele, porque eu estou pressentindo que a morte dele é iminente. Então, para que ele não sofra também, a família também não sofra muito, eu vou dar um sedativo para que ele, enfim, entregar às mãos de Deus. E ela estava próxima ao esposo,
e disse assim para o médico: mas doutor, por favor, nos dê esta última noite, não cede ele, não dê nenhum sedativo a ele. E ele olhou para o paciente parecia que deu o consentimento pelos olhos, balançou a cabeça, era tudo o que ele queria também. E ela ficou com ele, se sentou ao lado dele, pegou na mão dele, e esse médico viu aquele quadro bonito, se afastou. Quando ele retornou na manhã seguinte, o seu paciente tinha dado adeus, tinha falecido. E ela ainda segurava a mão dele. Quando ela viu o médico, ela levantou, foi até o lado dele, abraçou ele. Ele disse que aquele corpo frágil, aquele coração fraco daquela senhora, ele sentia no peito dele. E ela se separou e disse assim: muito obrigado, doutor. O Senhor deu a segunda melhor noite da minha vida. Nós conversamos tanta coisa bonita essa noite, ele me disse tantas coisas belas, que eu agradeço a Deus por esse momento e agradeço ao Senhor por ter tido a sensibilidade de dar a nós a segunda melhor noite de nossas vidas. Ele está partindo, mas o melhor dele segue comigo. E agradeceu ao médico. Enfim, sós. O que temos a dizer ao outro de carinho, de amor, de compaixão, a beleza das nossas existências juntos? Que a gente tenha conseguido exercitar o amor entre nós. Muito amor. E para encerrar, eu trago aqui uma poesia de Olavo Bilac sobre amor, que é poético, também é bonito. E ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto, e conversamos a noite toda, assim como as estrelas num palho aberto cintila. E ao vir o sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis ainda: que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando não estão mais contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas. Que nós possamos sempre nos apaixonar pelaquela dupla de estrelas que nós encontramos na primeira vez e que foi tão importante para nós, e que sigam sendo estas estrelas assim importantes. Amemos sempre. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe.